Boa noite, irmãos, irmãs, amigos. Nós estamos aqui debaixo da soberania de Deus. Primeiramente queremos nos apresentar, né? Meu nome é Erlandes e a minha esposa, irmã Terezinha, e nós queremos compartilhar com vocês em cima do novo projeto, que esse projeto, inclusive, nós chamamos ele de projeto Livro em Minhas Mãos, em Suas Mãos. Então, nós vamos falar sobre família, amém? E o título se chama Sua Família Está Pronta para o Arrebatamento? Uma frase bem que nós precisamos pensar diante do Senhor. É ou não é? Se a nossa família, não só eu individualmente, você individualmente, mas a nossa família, ela está pronta para o arrebatamento? Então nós queremos compartilhar com vocês. Hoje nós vamos dar o pontapé, é a primeira mensagem. Na realidade, a princípio são 5 mensagens. Então a cada 15 dias, um casal vai compartilhar com vocês o conteúdo de cada mensagem. Então nós vamos começar, amém? Jesus é o Senhor. A ordem divina. A ordem divina. Esse livro é dedicado a casais com o objetivo que amem a Deus, queiram agradá-lo e busquem compreender e fazer sua vontade, de modo que desfrutem ao máximo as bênçãos que o Senhor tem ordenado para ambos e para a família. Com isso em mente, inicio uma nova conversa nesse primeiro capítulo, dirigindo-me às mulheres, embora o assunto e a leitura sejam para ambos. Nós gostaríamos de ler um versículo, primeiramente, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém. Aí você pode continuar. Ó Senhor Jesus. Iguais, mas diferentes. Em Gênesis 1, 26, 27, o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Depois, em Gênesis 2,18, o Senhor disse mais: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E no versículo 24 lemos: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Podemos identificar aspectos essenciais que precisamos conhecer nessas passagens. Gênesis 1, 27 revela que o homem e mulher são iguais na essência, mas 2,18 mostra que são diferentes na função. Além disso, ambos possuem posição diferente, na ordem estabelecida por Deus. Vejamos 2 trechos do Novo Testamento. Em Gálatas 3:28 lemos: Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui temos 3 pares
contrastantes. Primeiro, judeu e grego. Segundo, escravo e liberto. Terceiro, homem e mulher. E diz: não pode haver, porque todos vós sois um em Cristo. Está muito claro que o homem e a mulher, os dois, são iguais em Cristo. Isto é muito importante. Em Cristo, homem e mulher, o marido e a esposa são iguais. Agora, em 1 Coríntios 12, 13, lemos: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aqui nós temos só dois pares. Primeiro, judeu e grego. Segundo, escravo e livre. Mas por que não temos o par homem e mulher? Porque essa passagem trata do corpo de Cristo, no qual homem e mulher possuem funções diferentes. Homem e mulher são iguais na essência, mas no corpo de Cristo, o enfoque é a função de cada membro. Na função, homem e mulher são iguais. Daí sua omissão nesse versículo. Portanto, homem e mulher são iguais, por um lado, mas por outro, são diferentes. Amém. Quanto à posição, 1 Coríntios 11, 3 diz: quero, entretanto, que saibais, ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui há uma ordem estabelecida por Deus. Deus, Cristo, homem e mulher. Nessa ordem, o homem e mulher estão em posições diferentes. Em resumo, em Cristo, isto é, na pessoa de Cristo, como nosso Salvador, o Senhor, não há distinção entre homem e mulher. Já no corpo de Cristo, como membros, homem e mulher são distintos, pois têm funções diferentes. E quanto à posição na ordem estabelecida por Deus, o homem é cabeça da mulher. Essa é a visão que precisamos ter. Aleluia. Esse ponto é muito importante com relação à posição de cada membro no corpo de Cristo. Amém? Então, quanto à posição, há uma ordem que Deus estabeleceu. Isso está no coração de Deus, amém? Então essa ordem, ela é estabelecida por Deus. O homem é a cabeça da mulher. Essa é a visão que precisamos ter, amém? A importância da esposa. As palavras finais de 1 Coríntios 11 são destinadas especialmente às mulheres. É importante que os maridos conheçam essas palavras, não para exigir algo da esposa, mas para ajudá-la. Isso é bastante sério e deve ser observado com cuidado. Se você souber o que é requerido de seu cônjuge, apenas para exigir coisas dele e condená-lo, Deus usará a mesma exigência para com você. Porém, se perceber que seu cônjuge não procede de maneira adequada e lhe der conselhos e orar por ele, ambos receberão graça. Ajuda-o, amada irmã, a ser vencedor. Ajuda-o, amado irmão, a ser vencedora. Por isso você necessita ler essas palavras em oração, usando o seu espírito humano, regenerado e habitado pelo Espírito Santo. Não as leia na carne, para que as palavras não se tornem, não as leia na carne, para que as palavras não se tornem morte para você. Se as ler no Espírito, certamente ganhará vida. É isso que desejamos. Amém. Para a nossa família. Aleluia. Amém.
Primeiramente, é necessário saber que as irmãs têm papel importantíssimo. A própria palavra de Deus nos mostra que elas têm a missão de mãe. Em 1 Timóteo 2,15, lemos: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, e amor e santificação como bom senso. Essa passagem revela que as mulheres estão em posição de dar vida. As esposas conseguem fazer coisas que os maridos não conseguem. Amém. Senhor Jesus. Nas experiências mais importantes da vida do Senhor Jesus na terra, as mulheres estavam presentes. A mulher teve papel fundamental no nascimento do Senhor. O homem não dá à luz, só a mulher. Então Deus usou a mulher. E até hoje Deus quer usá-la. A experiência de ungir o Senhor Jesus enquanto estava vivo foi única e foi de uma mulher. Nenhum homem pode dar à luz, mas poderia ter ungido o Senhor enquanto estava vivo. No entanto, não foi um homem que o ungiu. A sensibilidade da mulher lhe permite perceber coisas que o marido não percebe. Uma mulher foi a primeira pessoa que soube da ressurreição e viu o Senhor ressurreto. Ela amava o Senhor e se importava com ele, mesmo depois de sua partida. Por isso foi buscá-lo na manhã do dia em que ele ressuscitou e recebeu a aparição do Senhor antes dos demais. As mulheres fazem coisas que os maridos são incapazes de fazer, pois foram criadas para ser auxiliadoras. Isso aqui é importante. Aqui fala 3 itens que envolvem as mulheres. O primeiro item mostra para nós que somente a mulher ela tem o dom de dar à luz. Amém? Somente a mulher tem a capacidade de dar à luz. É o que aconteceu com o Senhor Jesus, que ele veio de mulher, ele nasceu de Maria. E o segundo ponto que fala da experiência da unção. O homem, qualquer homem que tenha a vida de Deus, ele pode também ungir o Senhor, ele poderia ungir o Senhor como Maria fez. Mas aqui destaca a sensibilidade da mulher chamada Maria. Ela teve sensibilidade de ungir o Senhor antes da ressurreição. Então, isso aqui é importante, essa frase aqui no início que nós lemos agora, diz assim: a sensibilidade da mulher lhe permite perceber coisas que o marido não percebe. Outro ponto foi a questão da ressurreição. A primeira pessoa a ver o Senhor Jesus pós a ressurreição foi uma mulher. Então mostra com esse dom especial que você tem, minha irmã, mulher, você tem um dom que Deus te deu, amém? Então é importante estar sempre exercitando esse dom. Lucas 8, 2 e 3 nos mostra que foram as mulheres que deram assistência financeira para o Senhor Jesus. No final do versículo 3 lemos: e muitas outras, nas quais lhes prestavam assistência com seus bens. Percebam que elas usavam os próprios recursos para dar assistência ao Senhor, e não para gastá-los em coisas supérfluas. Por que davam assistência ao Senhor? Porque tinham sensibilidade e conseguiam ver a necessidade. Então esse é um ponto muito rico. Elas tinham sensibilidade, a mulher tem sensibilidade e consegue ver a necessidade. Nós, irmãos, muitas vezes não conseguimos ver. Quando um casal visita outro, é a esposa que percebe
a falta de água, coisa na casa e a necessidade de ajuda. Dificilmente o marido tem essa percepção. As mulheres cuidam muito melhor das pessoas do que os maridos. Se você visitar uma casa em que o marido está sozinho, a chance de beber água apenas é enorme. Mas se a esposa estiver presente, provavelmente receberá cafezinho, pão de queijo, tapioca e outras coisas. Um anfitrião apenas servirá água, e isso se a visita lhe disser que está com sede. Caso contrário, nem isso receberá. Nós, homens, somos assim, mas Deus nos preparou irmãs como auxiliadoras, e isso é muito importante. Louvado seja o Senhor. Amada irmã, você é muito importante para o Senhor. Amém? Vou ler de novo essa frase. Amada irmã, você é muito importante para o Senhor. Assim como aquelas mulheres que lhe deram assistência em seu ministério terreno, você é importante em casa, na família, porque tem sensibilidade e percepção. Deus lhe deu a missão de mãe, a capacidade de ver e cuidar. Deus deu-lhe também a habilidade de articular. Geralmente, quem articula os assuntos entre o pai e os filhos é a mãe. O marido fala para a esposa e a esposa para os filhos. Em geral, os pais não sabem o que acontece. E é a mãe que lhes conta o que acontece. É importante saber que o marido é o que sustenta como o esqueleto no corpo humano e o pilar da casa. A mãe é como o sangue que circula e se movimenta. Conforme a necessidade, o esqueleto é importante porque dá sustentação. E o sangue é importante porque leva os nutrientes e oxigênio a todo o corpo. A mulher, como sangue no corpo, articula tudo e cuida de tudo na família. A grande pergunta que deve ser respondida pelas mulheres é: você é sangue bom ou ruim? Se for sangue bom, haverá uma família saudável. Mas se for sangue ruim, haverá uma família doente. Amada leitora, amado irmão, amado amigo, considere isso. Podem até existir partes do corpo que estejam doentes, mas se o sangue que circula por elas for bom, a cura chegará a todas as partes. Você deve dar atenção ao importante papel que tem. Vou ler de novo, minha irmã. Você deve dar atenção ao importante papel que tem. Como eu gostaria que você percebesse esse fato. A saúde da família depende de você. Amém? O encabeçamento da esposa. A Bíblia revela que existe uma ordem: Deus, Cristo, o homem e a mulher. Quero apresentar um ponto crucial às amadas mulheres que estão em último lugar nessa ordem. Precisamos que Deus nos ilumine para considerar esse assunto. Se forem sinceras, elas reconhecerão que não é bom ser as últimas. Contudo, em Apocalipse 22:13, o Senhor Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Senhor Jesus é o primeiro, mas também é o último. Do ponto de vista de Deus, ser o último é bênção. Do ponto de vista de Deus, ser o último é bênção. A gente vê que humanamente falando, naturalmente falando, o homem, a mulher, ninguém quer ser o último.
Muitos na prática querem ser o primeiro. Mas o princípio da bênção no corpo de Cristo é importante reconhecer esse ponto com relação ao que nós vimos agora. Do ponto de vista de Deus, ser o último é bênção. Deus, Cristo, o homem e a mulher são os elos dessa corrente da ordem divina. Consideraremos os dois primeiros elos: Deus, o Pai, e Cristo, o Filho. Eles são um. Isso aqui está em João 10:30, 14, 9. São um em essência, mas na função diferentes. Então, nós somos um em essência, mas na função somos diferentes. O Pai foi quem planejou a economia divina e o Filho a executou. No entanto, embora Cristo seja Deus, no momento que a ordem foi estabelecida pelo Pai, ele não se sentiu diminuído. Pelo contrário, em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, lemos: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Outra tradução diz: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Essa tradução é a NVI. Ele não se aferrou a isso, mas se esvaziou. Amém. Amada leitora, espero que você receba a luz do Senhor e nunca questione a ordem que Deus estabeleceu. Vou ler de novo. Amada leitora, espero que você receba do Senhor e nunca questione a ordem que Deus estabeleceu. O descrédito nessa ordem é motivo de muitas brigas e separações. Se você receber essa visão, passará a louvar a Deus. Em 1 Coríntios 15, 24 e 28, lemos: Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Precisamos conhecer que existe uma ordem, e ela não é para imposição, mas para realizar a vontade de Deus. A visão de que precisamos é que devemos receber a determinação de Deus, para que seu plano seja executado. Se nada precisasse ser realizado, não haveria necessidade de ordem. A ordem de autoridade é necessária para que, havendo um comando da cabeça nos céus, sua vontade seja executada na terra. Nesse ponto, precisamos perceber algo muito importante. As irmãs são as melhores executoras. Quando há necessidade de preparar um local para reuniões, ainda que seja um galpão, como os que usamos na África, onde os recursos são escassos, o trabalho das irmãs é sempre com excelência. Se deixarmos por conta dos irmãos, certamente haverá apenas uma mesa e cadeiras. No entanto, as irmãs colocam toalhas, vasos e outras coisas, tornando o lugar irreconhecível.
Elas realmente fazem as coisas bem feitas. Amada irmã, por que você foi colocada por último na ordem divina? Porque é o último nessa ordem que executa. E nisso as mulheres são as melhores. Veja nossos braços e mãos. Há uma ordem de posição. O braço está acima. Depois vem o antebraço. E então a mão. Se quiser pegar um copo com água sobre a mesa, o comando irá primeiro para o braço, mas ele só poderá ir até certo ponto. O antebraço conseguirá se mover um pouco mais, mas é a mão que será capaz de realizar, de fato, a tarefa de pegá-lo. Todos se moverão, mas é a mão que tomará o copo e o levará para onde a cabeça determinou. Querida irmã, em sua ordem, Deus a colocou no final. Por quê? Porque você sabe executar. Isso é humilhá-la? De forma alguma. Se existe uma ordem, é para que a vida de Deus flua e sua bênção alcance a todos. Vou ler essa frase de novo, vamos? Se existe uma ordem, é para que a vida de Deus flua e sua bênção alcance a todos. Se eu for regar um canteiro de plantas com uma mangueira, embora haja muitos elementos, como a torneira, a peça de conexão da mangueira e toda a extensão, será a ponta da mangueira que entregará a água. As amadas irmãs são a ponta da mangueira para que a bênção alcance as pessoas. Deus as colocou no final, porque deseja que se tornem a bênção para os demais. O que é maravilhoso na ordem de Deus é que todos recebem o suprimento que vem de quem o antecede. A esposa recebe de Deus, de Cristo e do marido. Aleluia! Isso é maravilhoso. Consegue perceber a bênção em ser o último na ordem divina? A submissão da mulher. Amém. Diante do que abordamos, não nos será difícil entender a questão da submissão, característica importante da mulher. Ser submissa é permitir que tudo foi liberado nos céus, alcance as pessoas a seu lado. Se houver resistência, a bênção não chegará. Amada irmã, Deus deseja abençoar sua casa, muito mais do que você pode imaginar. No entanto, muitas vezes ele não consegue porque encontra resistência da sua parte. Você pode obedecer, mas não ser submissa. Talvez você diga, está bem, vou fazer porque você mandou. Querer, eu não quero, mas vou fazer, vou obedecer. Ser submissa é dizer, amém, somos um, vamos fazer. A submissão traz a bênção, ou seja, a ordem que veio do alto, atinge seu objetivo. Ao ler essas linhas, as irmãs podem pensar que o problema é o marido e que não são submissas por causa das características e atitude dele. Mas quero dizer a você, querida leitora, que esqueça o marido nesse momento, porque isso é o que Deus está falando a você. Ele está dizendo que quer abençoar sua casa e para isso quer encontrar em você. E para isso não quer encontrar em você resistência, mas um canal aberto para que aconteça tudo que ele determinar. Amém. Amada irmã, você não imagina a importância que tem. Se nos grandes e importantes passos que Deus deu na primeira vinda do Senhor, e em seu viver humano houve a presença de mulheres,
Será que Deus deseja usá-las ainda hoje? Quem será a Maria de hoje? Quem se entregará ao Senhor para que a vontade de Deus seja feita? Quem? É certo que todos temos resistência e rebelião em nós, mas devemos perceber que isso é a ação do inimigo por meio de nossa carne. Entre Deus e Cristo, os dois primeiros elos da corrente, não há nenhum problema. O que sai de Deus flui por meio de Cristo. O problema começa quando o que veio da parte de Deus Pai para Cristo precisa ser recebido pelo homem e transmitido para a mulher. Temos dois elos que enfrentamos problemas. As irmãs devem perceber que a maneira como foram criadas, com seus dons específicos, e a diferença na função em relação aos homens é para que sejam usadas pelo Senhor. Como apontamos no início do capítulo, a mulher consegue ver detalhes e o homem não. Em certa ocasião, fiquei hospedado na casa de um irmão, cuja esposa não estava, e ele cuidou de mim nos 2 dias em que fiquei em sua cidade. Ele me disse: Miguel, vou lhe dar a toalha de banho. Peguei a toalha, mas não comentei com ele. Essas toalhas modernas são mais grossas. Depois fiquei sabendo que era o tapete. A mulher identificaria o tapete no primeiro olhar. Eu não conseguiria ver a diferença, assim como ele não viu, mas a mulher saberia muito bem. Por ver os detalhes, a mulher consegue ver erros que o homem não consegue. Esse dom de perceber e conhecer os erros lhe foi dado por Deus, certamente não para julgar ou criticar, mas para orar. Então, quando vir que algo está errado e for tentada a julgar e criticar, lembre-se que Deus lhe concedeu esse dom para você exercitar a oração. Fazer isso é auxiliar. Então, esse ponto aqui ele é muito importante. Essa questão do princípio, nós já lemos aqui no contexto, o princípio da obediência é importante. Nós ganharmos, né? Não só as mulheres, mas nós que vivemos a vida da igreja hoje, precisamos ganhar o princípio da obediência. Mas não é suficiente você ser obediente. Você precisa ganhar um coração de não resistir, não ser resistente. Que às vezes você faz alguma coisa, ou para agradar, ou porque você não quer sair fora. Então, o mais importante, precisamos da obediência? Precisamos. Mas o mais importante aqui é a submissão. Fazer com o coração submisso a Deus, sem resistir. E esse outro parágrafo aqui também que nós lemos, eu vou até repetir um pouco aqui. Fala aqui, ó. Por ver os detalhes, a mulher consegue ver erros que o homem não consegue. Esse dom de perceber e conhecer os erros lhe foi dado por Deus. Certamente não para julgar ou criticar, mas para orar. Então eu vejo que esse dom de percepção que a mulher tem, Deus a concedeu, ela consegue ver os detalhes, correto? Mas ela precisa ter um coração puro. É o que nós temos visto em Timóteo, né? Mantendo o coração puro e a consciência boa. Amém? Porque tudo que você vê, os detalhes, que seja para edificação. Sim. Que leva você, irmã ou irmão, para a oração. Aquilo que você percebe, aquilo que você vê, é importante você ter um coração puro e levar em oração ao Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus.
Então vamos continuar aqui. Querida leitora, agora você consegue compreender porque Deus a colocou no final dessa ordem? Se um general ordena a explosão de uma ponte, essa determinação descerá por seus imediatos até chegar a quem a executará. Quem será essa pessoa? Alguém que não sabe nem riscar um fósforo? É claro que não. Antes será enviado a um perito, alguém que sabe onde colocar os explosivos. Portanto, Deus colocou você por último nessa ordem, porque sabe que você pode fazer e faz bem. Daí a importância das irmãs na questão de oração e cuidado, porque são muito melhores que os irmãos. Elas apacentam muito melhor do que os irmãos, não é humilhação. Espero que as esposas entendam o papel importante que têm em casa. Elas são os instrumentos de Deus para que a bênção chegue a todos os membros da família. Amém. Mas para que isso aconteça, há necessidade de submissão, pois Deus não colocou a mulher antes do homem, mas depois dele. Considere algo. Se seu marido fosse um homem de Deus muito espiritual, que conhecesse muito bem a vontade divina e que a amasse muito, não seria difícil obedecer a uma ordem dele, certo? Porém, se não é esse o caso, talvez sua resposta seja: depende. Contudo, é necessário atentar para a ordem como Deus nos criou e para a ordem que Ele estabeleceu. Ele criou a mulher como auxiliadora, não criou o homem, e depois disse: este não tem cabeça. Vou ter de criar alguém para ser sua cabeça. Criando a mulher em seguida, isso não é isso que a Bíblia diz. Existe a ordem estabelecida por Deus. Não a modifiquemos. Se alguém muda a ordem de Deus, a bênção é bloqueada. Vamos ler de novo essa frase, é importante. Se alguém muda a ordem de Deus, a bênção é bloqueada. Querida irmã, a bênção chegar ou não está intimamente ligado à sua submissão, de modo que o que Deus ordenou flua sem resistência e alcance a todos. Nunca mude a ordem estabelecida por Deus. Isso é fundamental para que a vida e a bênção cheguem a todos os destinatários. Certamente você não sabe quanta bênção em sua vida e em sua família já foi barrada por causa de sua resistência. Por que estamos falando de encabeçamento e da ordem estabelecida por Deus? Porque se você se submeter e se tornar submissa, o mundo se submeterá ao Senhor. O encabeçamento começa em casa. Iniciei este livro dirigindo-me às mulheres, porque é mais simples. Deus gosta delas. Elas só precisam aprender uma coisa: ser submissas. Já o homem tem alguém acima e alguém abaixo dele. Ele precisa aprender a se submeter e a ser cabeça. O homem tem duas missões, mas a mulher tem apenas uma. É mais fácil. Por isso comecei pela extremidade com as mulheres. Espero que as mulheres tenham percebido que Deus deseja abençoá-las e que, se forem submissas, a bênção divina chegará de forma abundante à sua casa. Não é nossa capacidade que trará o sucesso. Ele vem de Deus. E não devemos oferecer resistência. O que sai de Deus passa por você.
e sem qualquer perda alcança a todos. Eu gostaria que as amadas irmãs fossem diante do Senhor para experimentar a realidade do que foi falado. Deus quer limpar os canais, porque quer derramar-se de maneira abundante por meio deles. Ele será o cabeça sobre todas as coisas, começando por nossa casa. Amém. Aleluia. Encerramos, amém? Esse artigo maravilhoso e nós vamos dar continuidade, amém? Aleluia. Nós queremos agradecer você participou conosco, né? E gostaríamos que você, para reforçar o nosso canal, essa palavra ela precisa multiplicar, não é isso? Ela precisa avançar por toda a terra. Então hoje Deus está usando a mídia. Então nós gostaríamos que você desse o seu like. Amém? Precisamos do seu like. Jesus é o Senhor. Que Deus abençoe você e sua casa. Jesus é o Senhor. Amém.